Boa noite a todos. Boa noite, pessoal da live. Vamos desligar o celular para começar nosso tratamento. Vamos já nos acalmando, nos sintonizando com a casa. Sempre chegando um pouquinho mais cedo para já se acalmar. Ficamos já em paz, né? Nos preparando. Quem tem o costume, antes de vir para casa, comer comidas mais leves, né? Por causa do tratamento. Se tem o hábito de beber, então evite no dia do tratamento. Quem fuma também, evite. Para que o tratamento faça efeito e tenha 100% de todo o tratamento que você necessita, tá bom? A palestra, ela é muito importante, porque ela já vai fazendo a reflexão, conforme vocês vão ouvindo, já vão pensando o que vocês precisam mudar, o que vocês precisam reformar dentro de vocês, então ela é muito importante. E a segunda parte do tratamento é lá na sala da Madre Teresa, tá bom? Então é extremamente importante. A nossa casa vive de doações, então tudo que nós recebemos é revertido para a nossa casa, pagar água, luz, telefone, né? Nós temos a caixinha de vibração lá na frente. A caixinha de vibração você coloca o nome para aquelas pessoas mais difíceis, para aquelas pessoas que estão doentes, para aquelas pessoas que já foram. Vocês coloquem lá os nomes e assim elas vão recebendo todo o amparo necessário, tá bom? A nossa casa tem os cursos, de tempos em tempos são abertos as vagas para os cursos, então é importante que vocês fiquem atentos para fazer as inscrições. Então os cursos eles são mais aprofundados, vocês vão ter mais conhecimentos, é importante para saber mais sobre a doutrina, tá bom? Também nós temos lá na frente o pessoal informando os horários da casa, das palestras. Nós temos na terça-feira, hoje, nós temos na quinta-feira, nós temos na sexta-tarde, nós temos no domingo de manhã, que também passa no Facebook. Tá? Nós sempre falamos do Evangelho no Lar, que ele é muito importante. Além de ser uma parte da caridade, é a proteção da sua casa e também você vai aprendendo conforme vai fazendo o Evangelho, então ele é muito importante. Nós também falamos sobre a água fluidificada. Quando termina o tratamento, vocês sempre recebem um copinho com água. Para cada um ela tem um gostinho diferente. Uns vão falar, ela tá docinha, outros vão falar que tem um gostinho de água de coco, outros vão falar que tá geladinho. Para cada um, ela tem um tratamento necessário. Tá? Tem um gostinho diferente, porque cada um tem um tratamento. Tá bom? Então, cada um vai receber de acordo com o que precisa. E o pessoal aí da live deixa a garrafinha, o copinho, a água para receber os fluidos necessários para o seu tratamento. Se não souber fazer o evangelho, o pessoal lá da frente explica. Também tem uns livrinhos que mostram direitinho como fazer o evangelho, tá bom? Nós também aqui fazemos a abertura. Antes da abertura, o pessoal já vai se preparando ali fora, a partir do momento que entrar na casa, já vai sendo tratado aos pouquinhos. Depois, toma um passe, já entra aqui, já vai se preparando até começar a palestra. Então, por isso que a gente pede o silêncio, a calma, para vocês já irem se preparando, já se condicionando para o tratamento que começa a partir de agora, tá bom? E assim, nós vamos fechando os nossos olhos, vamos pedindo licença ao Pai, a Jesus, a toda essa equipe, que prepare esse ambiente, que coloque os fluidos necessários, de paz, de reconforto, de carinho, de tranquilidade. E assim, envolva todos com muita paz e muita luz, e que a nossa palestra seja
muito, mas muito envolvente e que traga todos os fluidos necessários para cada um. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, uma vez. Vamos conversar mais um pouquinho nessa noite, né? Tema muito propício. É seu Guará, né? Guara, Abaita Guara. O senhor falou para eu chamar o senhor de Guará, isso mesmo. Chama. Né? Tema de hoje. Mas não precisa do senhor, tá? Ah, tá, não precisa do senhor? Não, o senhor é a Univeiro, tá? Tá bom. Guará. Primeira coisa que nós vamos conversar hoje, pensar um pouquinho, é que Deus criou cada um de nós de forma individual. Mas como, Silvia? Então, nos livros, tanto Gênesis como o Livro dos Espíritos, os Espíritos vão contando para Kardec, né, como se dá isso. E aí nós vamos traduzir uma questão simples. Somos feitos de zilhões, que não dá para dizer o número, né? De átomos que se transformam em células que formam o nosso corpo físico ou corpo espiritual, porque nós somos como o abacate, eles mesmos explicam. O espírito é o caroço do abacate, só que o espírito ele não tem forma. Ele precisa de um veículo para ele se manifestar nos lugares e poder crescer. Então ele usa um corpo espiritual, que é matéria, é feito de átomo. Só que um átomo mais suave, mais leve. E por último, que é como se fosse a polpa do abacate. E o corpo físico é a casca do abacate, que é grossa, né? Uma coisa mais densa, é o nosso corpo físico. Tudo vem do fluido cósmico de Deus, que é o que ele emana o tempo todo. Então, quando diz que o amor de Deus envolve tudo e está dentro de nós, é porque nós somos pedacinhos, né, de Deus através desses pequenos átomos. E somos, então, criados todos iguais, porque somos emanados de Deus. Deus não para de criar. Jesus disse há 2000 anos, meu Pai não para de trabalhar até hoje. Né? Então Deus não para de criar. Mas Silvia, Deus é uma coisa um conceito muito louco, é muito difícil. Se você trouxer a sua imagem de Deus para a sua representação consciente, você vai ficar doente. Porque os Espíritos falam para Kardec, você não pode ver Deus e nem compreender. A única coisa que você pode fazer à vontade é sentir Deus. Sentir. As pessoas falam, eu sinto Deus aqui, eu sinto Deus na cachoeira, eu sinto Deus no banco, eu sinto Deus no passo, eu sinto Deus na oração. Você pode, isso é à vontade para todos nós. Porque o recurso de sentir, todos nós já temos. Os Espíritos falam para Kardec, falta em vocês sentidos para ver e compreender. E isso a gente só vai adquirir com o passar das nossas encarnações. Jesus conversava com Deus, com todo o corpo físico, espiritual, todos os átomos dele. Nós temos 6, né? Porque a gente ignora sempre 6 sentidos. Quais são os nossos sentidos? Visão. Olfato. Audição. Paladar. Tato. E intuição, que os hindus chamam de terceiro olho. Né? A intuição é um sentido. Hoje,
a gente sabe que é um sentido semimaterial. Advém de uma glândula que nós temos aqui, chamada pineal. Estudo vocês aprendem no estudo aqui, né, seu Guará? É Guará, né? Se vier, vai aprender tudo isso no estudo. Isso é tão libertador, quanto mais a gente aprende, mais a gente se liberta, sabe, de algumas coisas, por exemplo, o medo. Porque a ignorância dá medo na gente. A gente não entende o negócio, você fica com medo, você sofre. E quando você aprende o negócio, você fala, opa, não é isso. Muitas vezes, vocês lembram daquele filme que passava há muitos anos, que vocês são meus parceiros de idade aqui, eu não sei, talvez ele não. Mas, ela também não, André. Mas assim, era um filme que mostrava quando os homens lá da caverna descobriam o fogo. Vocês lembram desse filme? E cai um raio e pega fogo. E eles ficam tudo em volta do fogo. Depois que eles dominaram o fogo, a humanidade evoluiu muito. Porque aquilo trouxe o quê? Condições novas. Libertação. Então, para que a gente precisa aprender as coisas? Para se libertar da ignorância. Porque a gente pensa que não, mas a ignorância, já dizia lá no meu tempo, as travando o progresso, né? Lembra disso? Né? A ignorância atrapalha a gente. Eu não estou falando da ignorância de gente mal educada, grossa. Estou falando de não ter o conhecimento. Então, quando você vai para a escola e você não sabe ler, você vive num mundo. O dia que você aprende a ler, você vive em outro mundo. Tudo que você olha, você entende. Porque as crianças vão olhar ali, elas vão ver aquela, mas elas não vão saber codificar. Então, elas não entendem o que está escrito ali. Então, para elas, aquilo não tem sentido. Pois bem, somos todos espíritos velhos. Uns de nós são um pouquinho mais dedicados, vão um pouquinho mais rápido. Mas, em geral, a média é que nós vamos tudo com muitas e muitas encarnações. Para chegar à perfeição que um dia teremos. Não é a perfeição de Deus, mas estamos ali, chegar o Chico para nós, olha, já vai ser top, né? Pensou? Então, amigos, faz recordar a parábola dos talentos. Quem conhece a parábola dos talentos? Então, Jesus conta que um senhor chamou os 3 servos dele, falou para ele, olha, eu vou dar para você um talento, que eu vou viajar, quando eu voltar, você vai me dar conta desse talento. O talento era uma moeda que valia bastante, tipo o dólar. Diferente de uma outra moeda que fala muito na Bíblia, que é a denário, que valia centavo, né? Ele deu um talento para um. Para o outro, ele deu 2. E para o outro, ele deu 3. E foi embora o Senhor. Passou muito tempo, é um bom tempo, o rei volta. E ele vai atrás dos servos para ver se eles tinham sido... O que eles tinham feito com esse talento? Aí ele contra o que deu 3. E o que deu 3 falou, Senhor, vim prestar contas, o Senhor me deu 3 talentos, estou te devolvendo 6. E aí o rei fala, oh, servo trabalhador, servo fiel, né? Porque você tem muito, mais lhe será dado. Vai no que deu 2. E o 2 vem,
Olha, Senhor, o Senhor me deu 2 talentos. Eu estou te devolvendo 2. Mas é 4? Ele, ó, servo bom e fiel. Porque muito tem, mais o será dado. Aí chega o que ganhou 1 talento. E aí, ele falou, Senhor, eu enterrei aqui, que eu fiquei com medo de perder, enterrei esse talento, mas tá aqui, ó, tá de volta o que o Senhor me deu. O rei fala, servo mau, infiel e preguiçoso. Pagaste o que eu te dei, devolveste com o salário da preguiça. Pois agora vai para o calabouço, onde haverá choro e ranger de dentes. Todo mundo lembra mais ou menos essas passagens, né? Pois bem, bacana que usar talento naquela época e a gente usar hoje o talento, a palavra talento, como algo que nós temos dentro de nós. Talento do Guará é diferente do talento da minha amiga, do talento da minha outra amiga. Não é? Cada um tem um talento. E quando você está com o seu talento preparado, o que acontece? Dobra. Triplica. Deus vai dando outro talento. Agora, você já aprendeu a ler? Você vai aprender a fazer uma conta. Você já aprendeu a ser um bom filho? Agora você já pode ser um bom pai. E vai dando novas tarefas, mostrando pra gente que a gente tem condições sempre de crescer. Porque quem não acredita em nós somos nós mesmos. Somos nós mesmos. Deus, Jesus não olha pra gente hoje. Ele não perde esse tempo. Ele olha para o potencial do que nós seremos no futuro. Lembra que eu já contei aqui a história de Pedro? E Pedro era Zé Lelé. Zé Lelé, ele tinha certeza que ele era o guarda-costa de Jesus. Ele era doido, era um coreiro do soldado. Ele dava trabalho para Jesus. As crianças vinham perto de Jesus e ele falava, não, né? Mas Jesus falava assim, você é o meu pescador de homens, de almas. A gente olha e fala, meu Deus, Jesus tem qual ideia, né? Mas isso só foi acontecer depois que ele negou. Depois eu conto de novo essa história, mas hoje nós vamos para outra. Só depois que ele negou Jesus, só depois ele amadureceu. E Jesus, quando Pedro lá em espírito socorre o filho do homem que lhe prejudicou, é que Jesus falou, eu sempre soube que você era o meu pescador de almas. Ele sempre sabe. Então, sabe aquela vizinha insuportável? Ela brincou agora, falou, o motivo da minha evolução, né? Instrumento da minha evolução. Marido é sempre o instrumento da evolução da gente, né? Né? Então, olha só. Sabe aquela vizinha insuportável? Então, aquela vizinha insuportável, a gente não tem que pensar assim, é o karma, eu fiz alguma coisa para ela. Não, é o talento que Deus lhe deu. O que você vai fazer com esse talento, com essa moeda? Você vai enterrar e devolver depois? Porque veja bem, Deus não exigiu, né? O rei não exigiu que devolvesse em dobro. Mas ele viu o quê? Má vontade. E má vontade naquele servo. Sabe de quem é filha a má vontade? A preguiça. Sabe de quem é filho? Do orgulho. O orgulho é uma venda, um sentimento que nós temos, que ele nasceu lá quando nós éramos, né, humanidade lá primitiva, nas cavernas. Sabe por que ele existia? Porque o orgulho diz assim, eu sou maravilhoso, eu posso, eu sou demais. Ninguém me pega. Porque se a gente não tivesse aquele sentimento, os homens da caverna iam morrer perdidos. Não, eu vou morrer mesmo. Já morre, né? Nunca ia avançar, né? Não, ixi, isso aí não dá certo, não.
pronto, já morre. Era assim. Pode observar que uma coisa é você ser persistente num erro. Outra coisa é quando você tem uma ideia e você persiste naquilo, mas você vê que ela está ligado a uma evolução, a trazer o bem para muitas pessoas, etc. Não tem a historinha do Thomas Edison, que ele foi inventar a lâmpada? Não se sabe se é 999 vezes que ele errou, né? Que não deu certo a lâmpada, né? Mas tem essa lenda, que foram 999 os servos já falavam, os coleguinhas lá, os estagiários dele falavam, Senhor, chega, né? Você não tá vendo que isso aí não tá dando certo? Ele falou, não, mas foram 999 vezes que não acendeu. Aí, uma hora a 100, deu. Se todo mundo for exagerado na desistência ou na persistência, vai dar ruim, porque o equilíbrio é que é o nosso objetivo. Ser pessoas equilibradas. Mas, o orgulho, ele faz a gente falar assim, não vou insistir nisso não, porque fulano faz pra mim. Né? Quando a gente passa para o outro, quem vai aprender? E quem vai trabalhar com aquele talento? Com aquela oportunidade? O outro. Aí a gente olha e fala assim, esse fulano tem uma sorte, né? Olha quanta sorte. Mas as horas que ele passa trabalhando, não é verdade? Olha, eu não sei o que eu fiz, joguei pedra na cruz, agora tem uma mais bonitinha, como que é? Piquei cebola na tábua dos 10 mandamentos, né? Essa é mais bonitinha, né? Piquei cebola na tábua. Por quê? Isso são o quê? Desculpas da preguiça. Desculpa. Falta de vontade. Quando Jesus, lá no dia do nascimento, Boa Nova, diz que coral de anjos cantava assim, glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade aos homens. Não era paz na terra para os homens de boa vontade, porque no caso não ia ter paz nunca, porque de boa vontade a maioria não tá. Não tem, né? Mas paz na terra os homens de boa vontade, homens e mulheres, né? A boa vontade é que leva a gente a crescer. A dizer assim, que a gente não pode nem achar que nós somos melhores e nem que nós somos os piores. Porque quando estamos nas pontas, estamos vendados pelo orgulho. Porque o orgulho, ele faz assim, ele é o dono da preguiça. Ele diz o quê? Eu sou incrível, eu não preciso aprender nada. É uma grande honra para você conviver comigo, viu? Os outros que me aceitam, viu, Ara? Eu sou demais. Você tem muito que aprender comigo, olha. E o orgulho faz assim também. Eu sou o mosquito do cocô, do bandido. É assim que fala do cavalo, do bandido. O orgulho, ele faz essas coisas. Ele vai dar um jeito de te chavecar para te paralisar no seu crescimento. Mas quem vai identificar o orgulho e os talentos de cada pessoa? É o psicólogo? É o espírito que dá um passinho? Quem vai fazer isso? Você mesmo. Por isso que a espiritualidade fala, conhece-te a ti mesmo. Nós precisamos conhecer. Porque quem joga a gente nessas armadilhas do orgulho somos nós mesmos. Mas é porque eu estava obsediada. Ele viu uma coisa em você. Esse aí eu vou rir agora. Porque eu vou rir por quê? Porque ele vai fazer as besteiras tudo que eu vou mandar. Porque ele pegou a sua fraqueza.
A porta que dá abertura para o outro bagunçar com a gente. Essa porta é o orgulho. Por isso que lá na frente tem uma oração do perdão. Aquela oração do perdão nós temos que guardar no nosso coração. Tendo a certeza que fizeram besteira. Se olha, você for... Bom, vocês lembram lá na escola, nas aulas de história que vocês faltaram. Conta pra mim um reino, uma situação onde não tinha guerra e matança. Porque às vezes o povo estava vivendo feliz, vinha um outro já para destruir. Tá? Vocês estão felizes demais, vamos matar. Não é assim? A história da humanidade é assim. Recentemente os judeus estavam felizes, estavam tranquilos. Um homem achou que aquilo não era bom. Estão muito tranquilos, vão morrer agora vocês vão morrer. Tem toda uma história espiritual por trás, de karma entre eles, né? Eu vou usar o karma, mas de resgate entre eles. Mas, vamos pensar assim, sempre é assim. Tá tudo bem. Aí, não, já tá muito bem demais. Vamos brigar. A Rússia tá brigando com a Ucrânia já tem 2 anos. Não, vamos brigar, porque nós estamos muito sem o que fazer. Então, a chance de você ter sido uma pessoa, um espírito durante tantas encarnações, sei lá, 100 encarnações, sem ter matado ninguém, sem ter abortado ninguém, ter traído ninguém, é quase zero. É quase zero. Então você precisa partir desse princípio, que isso que nós é tudo lascado mesmo. Estamos nesse plano por quê? Porque estamos lascados. E temos a oportunidade de mudar. Mudar isso. Mas para isso, precisamos pegar esse talento, desenterrar, no caso, porque o nosso talento é tudo terra. Desenterrar, dar uma ilustradinha e pensar, o que eu tenho de talento? Olha que eu tenho de talento. Eu sou uma pessoa que gosta de conversar com os outros. Eu gosto de ouvir as pessoas. Não está falando de dinheiro. Né? Eu geralmente sou muito fiel às pessoas. Geralmente, eu gosto muito de cozinhar, fazer bolo, né, Adriana? Adriana descobriu o talento do bolo dela muito depois, né? Correu para tantas coisas. Boleira, já fazendo a propaganda, vale aquele desconto no meu próximo bolo. Né? Boleira, descobriu o talento de fazer bolo muito tempo depois. Ela vai pegar o talento do bolo, vai enterrar. Não, comigo nada dá certo. Comigo, na minha vez. Por quê? Porque pegou o talento dela? Não, ela pegou e falou, pega aí, talento. Vamos lá. Isso não quer dizer, também está lá na frente, não quer dizer que não vai ser árduo o trabalho. Isso não quer dizer que você vai passar a madrugada acordado, pensando como vai fazer aquilo. Isso não quer dizer nada. Por quê? Porque a gente não tem a resposta, então a gente sofre para até que achar a resposta, que a gente fala, nossa, mas a resposta era fácil, né? Nossa! Mas às vezes a gente tem inexperiência, então sofre um pouco mais. Sofre não no sentido de dor mesmo, mas no sentido de esforço, de sacrifício. A gente vai fazer. Né? Médico, você vai no médico. O médico fala para você, olha, você está com pressão alta. Você tem que fazer isso, isso, isso e isso. Não faz nenhum. Porque nós não dá mais que o médico, porque nós sabemos mais que ele, né? Não é sempre assim? Aí depois tem um piripaque do Charles, como diz. Aí fala o quê? Esses médicos não sabem de nada. Olha, fiz tudo. Fez nada. Nós estamos sempre pondo na mão do outro para fazer a nossa parte. E jogando as expectativas. Eu só vou ser feliz quando o príncipe chegar. Ainda a gente já com um olho azul. Porque tem que ser assim, né? Cavalo também de olho azul. Aí a gente fica criando umas ilusões
Esse príncipe não vai chegar, mas vai chegar outros. Vai chegar um indiano. E aí ela fala, não, indiano não, eu estou esperando um príncipe, né? Vai chegar um africano lindo, alto. Não, estou esperando um príncipe de olho azul. E assim a gente vai perdendo as oportunidades de trabalhar nossos talentos. Por culpa de quem? Não é porque Deus nunca me ajuda. Por culpa de quem? Nossa mesmo. Então, por isso que a gente precisa prestar atenção no que a gente tem de talento. E o que a gente gosta mais do orgulho. Pessoas que vivem sempre no meio de confusão. Tem gente que ama, gente. Tem gente que ama. E tudo bem. Até ele perceber que aqui está fazendo mal para ele. Porque quem gosta no meio da confusão sempre tem um problema. Fala, ai, vocês me metem em confusão. Foi você que foi lá buscar. Tá ruim? Tudo. Ai, gente, eu não vou deixar pra lá esse negócio aí. E o tema de hoje, então, o Emmanuel ficou falando sobre isso. Porque a gente fica terceirizando, pondo as oportunidades para correr, né? Porque não são como a gente desenha. Sabe criança que fala, eu quero comer arroz e feijão, mas eu não quero um verde, eu não quero isso, eu não quero... Aí a mãe fala, a vida não faz igual mãe que pega a beterraba e cozinha no feijão. A vida fala, come a beterraba e crua. Porque é quem tem mais vitamina. A mãe fala assim, não, vou cozinhar no feijão, o bichinho vai comer, nem vai perceber comer. A vida não faz isso, né? Ela vai falar, come crua, sem e com casca. Por quê? Porque é o jeito que deveria ser correto de comer. A gente não. Minhas netas, eu gosto de maçã, mas sem casca. Então você não vai comer. Eu não vou tirar a casca. Aí cabe o quê? Comendo com a casca mesmo. Né? Não é questão de falta de amor. É questão de ver. Olha, a casca aqui é importante você comer. Vai fazer bem pra você. Você tirar essa casca, não vai fazer bem? Não vai ter todo o potencial dele. Né? A gente descasca, corta, dá no garfinho, né? Meu marido fala assim, esse aí foi criado no tapete, porque a gente era no meio da terra, né? E ele vai dizer assim, ó, Paulo, ele diz assim, ó, no final, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Quando Deus perguntar para nós, através da nossa consciência, e aí, o que você fez com o talento que eu te dei? Aí você vai dizer, ai, olha Deus, desculpa, mas lá não deu. Olha, o senhor me mandou para viver com o Guará. Olha, foi muito difícil. Pelo amor de Deus, o senhor não podia ter arrumado um companheiro melhor para mim? Olha, eu não mereci, você entende? Olha o que a gente faz. A gente sempre põe a culpa dos nossos erros nos outros. Cometer erro nós vamos cometer, mas sabe por quê? Por falta de conhecimento. Agora, ficar fazendo porque gosta, então tem que assumir aquilo. Se esse homem que pegou esse único talento, ele tivesse feito assim, Senhor, sabe o que é? Não vou te devolver nada. Mas é que assim, passou naquele dia um moço pedindo e ele estava muito necessitado. Aí eu fiquei com o coração tão assim compadecido que eu dei o talento. O senhor me perdoa? O que vocês acham que o rei ia dizer? Tudo bem. Porque ele tinha o salário que ele estava devolvendo era da preguiça? Não, ele usou aquilo com compaixão. Ele treinou uma coisa. O que ele treinou? O amor, a empatia. Ele treinou. Ele teve um ganho com aquilo. Mas ele não. Ele provavelmente fez
assim, eu não vou ajudar patrão nenhum. E muitas vezes a gente faz isso na nossa vida. Eu não vou ajudar ninguém a ficar rico. E tem um discursinho aí, viu, gente? Que cuidado, vocês tomam cuidado. Um discursinho de que o patrão quer enricar e quer enricar nas nossas costas. É lógico que você não vai permitir abusos, não é disso que nós estamos falando. Mas a pessoa não quer fazer o serviço dela e aí ela joga a culpa em alguém. Eu conheço gente que, infelizmente, tinha muito esse discurso. Eu sou até madrinha de casamento dele. Tinha muito esse discurso. Ele e o meu marido foram porque eles estão afastados, mas são grandes amigos. E quando meu marido foi fazer a faculdade, a gente naquela desgrameira, né, de pagar a faculdade, que hoje é mais barato, mas era muito caro. Lá no começo, fim dos anos 90, era uma fortuna. Você deixava o seu salário inteiro para pagar a faculdade. E esse moço era motorista de um granfinão que pagou toda a faculdade. Toda. E a gente assim babava, né? Falava, ai meu Deus, por que você tem um trabalho desse? Para ganhar a faculdade do patrão. E o patrão pagou a faculdade dele, deixava o carro com ele, era uma coisa. E ele só falava mal do patrão. Só falava mal. Ah, porque ele é muito chato, ele é muito exigente. Ai, aquelas filhas dele são insuportáveis. Ele não abria a boca para falar uma coisa boa. E eu dizia, mas ele não está pagando a sua faculdade? Ele, sim. Mas não tem nada a ver, ele dizia para mim. Eu falava, ai, queria tanto que alguém pagasse a minha faculdade. É sério, isso que eu estou contando é real. E esse colega, era sempre que a gente se encontrava no mesmo jeito. Ele foi casar, nós fomos lá para o interior, no casamento dele. O patrão lá, firme e forte, ajudou a pagar as coisas do casamento. E a gente, mano, que sonho, queria um patrão desse. A gente aqui com inveja, que também é feio, mas a gente lá com inveja, né? E ele falava mal. Aí a gente falou, nossa, que graça, ele ajudou, não sei o que, ele fez assim. Tipo, como se fosse mais que obrigação. Foram 15 anos trabalhando com esse senhor. 15 anos falando mal desse senhor. Um belo dia, me liga que ele estava muito necessitado de dinheiro, não sei o quê, e fala para o meu marido, né, se conseguia ajudar, tá? E meu marido falou, mas cadê ele? Perdeu. Ele tinha 3 apartamentos, perdeu 2, porque não conseguiu pagar o condomínio, né? Só não perdeu o último porque não pode tirar uma casa da pessoa onde ela vive. A lei diz isso. Perdeu os outros. A vida dele deu uma volta. Porque um belo dia, esse chefe, 15 anos demorou, falou para ele, eu vejo que você está muito insatisfeito com o trabalho. Ele deve ter ouvido ele falar mal em algum momento. E eu vou te deixar livre. E demitiu. A gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fica desejando, né, Guará? Sim. Pegando os talentos, as oportunidades e enterrando, porque eu não vou enriquecer padrão. Ação e reação. Exatamente. Então, se você reage mal a algo bom, a reação vai ser, sempre vai dar ruim. Você reage bem a algo que nem é tão bom, mas com gratidão, com amor, humildade, Senhor, me ajuda. Estou sabendo por que eu estou com essa depressão, por que eu estou com esse pânico. Alguma coisa dentro de mim está falando e eu não sei entender. Me ajuda, Senhor. Deus vai sempre ajudar. Agora, se a gente ficar aqui parado, porque Deus sabe das minhas necessidades e não fala, você não está fazendo o mínimo, que é a ligação com Deus. Que é a ligação, Ele está o tempo todo com a gente, mas quem tem que se conectar com Ele somos nós, porque nós somos alunos no meio dessa escalada.
Se eu estou dando aula e você tem uma dúvida e não fala comigo, eu não vou ler seu pensamento. Deus lê. Mas é seu exercício vir até ele. É treinamento de humildade. E como diz Emmanuel, nessa mesma passagem, sem humildade é impossível ser feliz. Porque você fecha os olhos, acha que só você está certo e não vai avançar nunca. É isso, amigos. Boa semana. Até mais. E assim, vamos fechando os nossos olhos, vamos envolvendo todo o nosso planeta Terra, uma luz azul clara, trazendo energia de amor, de paz, de reconforto, de carinho, para todos os países, todos os continentes, todos os governantes. Vamos pedindo que envolva todos os hospitais, asilos, orfanatos, e muito amor, muita paz, tranquilidade, saúde. Vamos pedindo que envolva todos os lares em amor, saúde, paz. Vamos pedindo que envolva todas as religiões em união, tranquilidade, amor. Vamos pedindo que envolva nossos amigos, nossos inimigos, em perdão, tranquilidade, reconforto, carinho, abraço fraternal. Vamos pedindo que envolva a nossa casa, em amor, serenidade, em paz. Vamos pedindo que envolva os nossos lares em paz, reconforto, saúde, equilíbrio. Vamos pedindo licença para vibrarmos por nós mesmos, envolvendo cada um em saúde, equilíbrio, paz, harmonia e fé. E também vamos pedindo que envolva a água do pessoal da live, com energia, com paz, com reconforto, com tranquilidade, de muito amor, muito equilíbrio, muita serenidade. E assim agradecemos ao Pai, a Jesus, a toda essa equipe, por mais esta oportunidade. Que assim seja, graças a Deus.